Porquê é que as crianças lá morrem com fome? Isso tem que se encontrar nos brasileiros e não em Portugal. Não somos nós que poderemos fazer algo, não é? Nós poderemos fazer o quê? Mandar para lá, não sei, professores, ou não sei, se morrem à fome. Pá. Isso é uma questão económica e não tem a ver com o país. Eu creio que não tem assim muito a ver. Tem a ver com o mundo, com o global. Organizações não governamentais podem fazer alguma coisa, pá. Mil e uma coisa podem ser feitas aí, pá, mas isso é a nível da economia dos países e não diretamente que tenha a ver com o facto de eu ser português. A minha opinião é que as organizações não governamentais e os Estados é que devem fazer isso. Eu acho que não colonizamos, eu não concordo com a palavra colonizar. Nós andámos por aí de barcos, pá, toda a gente andava os holandeses, os ingleses, os espanhóis, pá, todos andavam por aí de barcos e foram ali, pá. Isso, a palavra colonizar, para mim é uma palavra muito dura, muito agressiva, pá, e que nos dias de hoje já não se enquadra. Um contacto de povos, uma troca de intercâmbios. Uns levaram cultura, outros levaram, não sei, a religião, foram trocadas outras muitas coisas, talvez houve países que foram saqueados, não duvido que existisse, mas na altura a lei que imperava era essa. Você pode ver os ingleses, mesmo a coroa inglesa, pagava para os gajos para serem os gajos que iam atacar os outros barcos e levar para lá a mercadoria. Isto é um exemplo, que ainda portuguesa também pagava, não sei, desconheço. Eu acho assim que a gente vive um grande país, não só territorialmente, mas um país, quer dizer, uma nação, quer dizer, um conjunto de coisas que se estabelece aqui, que, por exemplo, a extensão territorial, a extensão marítima, o sol, quer dizer, a região tropical. E há uma coisa fantástica aqui, que é este povo brasileiro, né? Eu acho que não há coisa igual, provavelmente no mundo, esteja se estabelecendo uma confluência étnica, quer dizer, uma miscigenação em níveis tão altos e elevados quanto o que se faz aqui no Brasil. Aqui a gente tem de negros, indígenas, europeus, asiáticos, quer dizer, povos de todos os continentes vivendo basicamente, muito basicamente, uma palavra meio complexa, mas num grau de envolvimento muito bacana. E o que eu acho é o seguinte, a gente está crescendo, o Brasil está indo para frente, o país está dando passos importantes com este povo, sedimentando uma consciência de país cada dia mais. O Brasil, por exemplo, até, digamos, 60 anos, era um país rural ainda, praticamente rural, 60, 70 anos, a gente vivia ainda do café. Ele começou, por exemplo, com Vargas, o processo industrial, e que se solidificou na época do Juscelino. Então, são todas coisas muito recentes, mas os avanços estão sendo muito largos. O avanço que esse país teve com o Juscelino foi algo extraordinário. Quer dizer, o Brasil, aqui a gente, na época dele, não se produzia praticamente nada, nem pente praticamente, não se produzia aqui. E ele fez as grandes hidrelétricas e começou o processo de industrialização do país. Já através desse fenômeno da energia, ele começou a fazer disso, a abrir e a configurar aqui um país de caráter industrial, quer dizer, industrializável. Então, as grandes indústrias internacionais vieram para cá e começou esse processo importante que hoje se sabe. Hoje o Brasil, na área de automóveis, é o 7º país do mundo. Então, só que o que isso fica para o país, referente à indústria automobilística, é uma coisa fenomenal. Então, o fato é o seguinte, é que a coisa está indo cada vez mais, se solidificando, cada vez mais indo à frente. E é verdade, essa coisa que você fala da autoestima é outra coisa muito problemática, sim. O brasileiro, me parece que não tem uma grande autoestima. Eu acho que não. Mas estamos vencendo isso também. Isso também, evidentemente, é ligado ao processo
colonizadores, fomos colonizados, a gente tem esse pejo de nos acharmos inferiores. Mas isso também está mudando, não é mais tão assim. Isso está havendo uma reversão desse quadro. Se a gente pensar no campo artístico, por exemplo, a música brasileira hoje é uma das melhores do mundo, todo mundo sabe disso. E o próprio compositor sabe disso. Quer dizer, né? Não só a música popular, a música erudita. Você pega, por exemplo, por exemplo, Villa-Lobos, ele era um dos maiores músicos eruditos do mundo. Ele foi um dos maiores músicos, consagradamente em todas as grandes salas, em todos os países de ponta. Então é o seguinte, a coisa está mudando. A dança de ponta internacional, o cinema brasileiro está ganhando prêmios aí um atrás do outro. Quer dizer, artistas. Você pega o Glauber Rocha, é um dos gênios. O Glauber Rocha é um dos gênios da história do cinema, cinema mundial. É o Glauber Rocha. A Cinemateca dos Estados Unidos, lá do MAN, de Nova York, considerou O Deus e o Diabo como um dos 10 melhores filmes do século XX. Entre os 10 filmes está lá o Glauber Rocha. Ele fez com 24 anos. Fez, por exemplo, Terra em Transe, outra obra-prima internacional. Uma coisa extraordinária. Quer dizer, pega um cara como Glauber Rocha, Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe. Pega Brasília, o que é o feito de Brasília. Nenhum país no mundo, nos últimos tempos, conseguiria fazer o que o Brasil fez. Fazer uma cidade nova, inédita, diferente, com uma organização viária, ruas. Isso que foi feito pelo Lúcio Costa, né? A parte de urbanização e a parte de arquitetura feita pelo Niemeyer. Quer dizer, isso é um privilégio, ter dois gênios trabalhando ao mesmo tempo, fazendo uma cidade que o mundo caiu o queixo. Corbusier chegou aí e falou, não entendeu nada. Corbusier. Então é o seguinte, nós estamos crescendo até na nossa psicologia, na nossa percepção de povo, na nossa situação de cidadãos que éramos colonizados. Hoje não tem mais muito isso. Isso já está uma coisa se apagando. Nós estamos tomando já uma posição mais na dianteira, ou nos esquecendo pelo menos daquele complexo de gente de terceira que nós tínhamos, que sempre tivemos isso, de subgente. Mas hoje já não é mais isso.